começar falando sobre o plano plurianual. E aqui então, tem uma breve apresentação sobre mim. E lembrando, pessoal, se o vídeo estiver sendo útil para você e essas nossas aulas, não esqueça de já dar aquele joinha. E se você quiser sempre ficar atualizado com as nossas aulas, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre o plano plurianual. Aqui então, pessoal, o que é importante a gente ter em mente em relação ao plano plurianual? Ele é a peça que inicia nosso planejamento orçamentário público, ou seja, ele é o início de tudo. E ele aqui, pessoal, é o instrumento com menor regulamentação. O que acontece? Normalmente, quando cai esses instrumentos, PPA, LDO e LOA, o que acontece? Ele vem falando, olha, esse tipo de demonstrativo faz parte do PPA, da LDO ou da LOA. Normalmente são assim as questões. E você sabendo do PPA, por que é importante? Porque ele é muito pequenininho. Então, muitas das vezes, você já sai ali na frente da questão, porque você já sabe a resposta de cara. Então, depois a gente vai ver que a LOA e também a LDO, ela é um pouco mais complexa. Então, você já estudando PPA, você tem uma grande chance de já acertar logo a questão de cara. E além disso, o que a gente tem em relação à duração do plano plurianual? Ele dura 4 anos, pessoal, é um plano de médio prazo. Além disso, ele não coincide com o mandato do Poder Executivo. A gente sabe, por exemplo, qual é o tempo do mandato de um prefeito, do governador e de um presidente? Exatamente 4 anos. Mas a gente vai ver aqui agora que o mandato deles de 4 anos não é igual ao período do plano plurianual. E por que isso acontece? Porque o PPA ele é encaminhado e aprovado no primeiro ano de mandato. Vai ficar um pouco mais claro, a gente vai colocar alguns exemplos logo, então não se preocupe em entender a fundo esses prazos. Mas o que você tem que saber? Primeiro, não coincide o prazo do PPA com o mandato exatamente porque ele é encaminhado no primeiro ano do mandato. E a vigência dele só começa no segundo ano do mandato do chefe do Poder Executivo, seja do prefeito, do governador e do presidente. E ele vai até quando? Até o final do primeiro exercício financeiro do mandato subsequente. Então, pessoal, o que a gente resume aqui essa questão do PPA? Você só a partir do segundo ano do mandato que você vai ter o PPA desse presidente. Sempre no primeiro ano do governante que entra, ele vai estar executando o PPA, o último ano do PPA do governo anterior. E a gente, pessoal, vamos colocar aqui essa questão aqui na tela para ficar um pouco mais claro essa questão dos prazos. Então vamos lá, pessoal. O que aconteceu? Em 2019, quando o Bolsonaro entrou, em 2019, ele não pegou já o PPA dele. O que ele fez? Ele pegou o último ano do PPA do governo Temer. E aí o que aconteceu? Aí já no segundo ano aqui do presidente Bolsonaro, ele já fez o seu próprio PPA. Quando que ele elaborou o seu PPA? No primeiro ano de governo dele, né? Ele executou o PPA do último ano do governo Temer e já iniciou a elaboração do seu. Então, já no segundo ano do mandato, o que aconteceu? Ele já tinha o seu próprio PPA, tá vendo? Os 4 anos. E o que aconteceu com o governo do Lula? Ele pegou, no primeiro ano de mandato, em 2023, ele já pegou o último ano do PPA do governo Bolsonaro. E da mesma forma vai acontecer lá em 2027 com o próximo governante. Então, por que acontece de sempre o último ano do PPA do governo passado ele fazer parte do primeiro ano do governo seguinte? Exatamente, pessoal, que é a forma do governo atual conhecer das políticas do governo passado. Então, com isso, você tira aquelas políticas meramente eleitoreiras, né? Então, muitas vezes você entra com um novo governante e fala, olha, eu quero acabar com tudo do governo passado. Isso não acontece porque você vai ser obrigado a executar o último ano do PPA no governo anterior. Então, com isso, você tem o quê? O governo atual, ele conhece das políticas do governo passado. Então, no lugar dele falar, eu não quero nada do governo passado, nada presta, o que você faz? Olha, não vamos fazer isso. A gente vai ter que executar, então você dá o período de 1 ano para esse novo governante entender das políticas do governo passado e se ele gostar, ele mantém e caso ele não queira continuar, ele pode tirar do seu próximo PPA. E aqui, pessoal, especificamente em relação à União, ela tem um prazo de envio do dia 31 de agosto. Então aqui, pessoal, o que acontecia? No governo do Bolsonaro, em 2019, ele tinha até de 31 de agosto de 2019 para encaminhar seu PPA. A mesma forma do governo Lula. Ele tinha aqui até o dia 31 de agosto de 2023 para encaminhar seu PPA. E aqui, depois de encaminhado e aprovado, ele executava o seu ciclo ali nos próximos 4 anos.
E aqui, o que acontece? O PPA ele pode ter uma série de revisões, são as alterações do PPA. Até porque o PPA ele tem o quê? O horizonte de 4 anos. Então não faz sentido você encaminhar um planejamento e não poder alterar esse planejamento. Então aqui não tem problema nenhum você alterar o PPA nesse percurso aqui. É só você fazer as revisões desse plano. E agora então, pessoal, vamos fazer alguns exercícios para ver então se a gente está sabendo em relação ao PPA. O plano plurianual se inicia no segundo ano de mandato do presidente e tem vigência de 4 anos. E aí, pessoal? É no primeiro ou no segundo ano de mandato que o PPA ele se inicia? Na verdade, a questão está certa, né? Exatamente, ele sempre vai se iniciar onde? No segundo ano do mandato do presidente, do governador ou do prefeito. O plano plurianual equivale a um plano de médio prazo, abrangendo um período de 4 anos. E aí, pessoal, o item está certinho também, né? E aqui, pessoal, o que acontece? Muitas questões colocam aqui como sendo um plano de longo prazo. Não é, pessoal. O PPA ele é um plano de médio prazo. Depois, aqui, na sequência dessa aula, a gente vai ver alguns planos de longo prazo, que normalmente são planos de, de 10, 20 anos. Mas já o PPA, só que o período de 4 anos, ele é um plano de médio prazo e não de longo prazo. A vigência do plano plurianual inicia-se no segundo ano de mandato do chefe do Poder Executivo e termina no último dia do 4º ano de mandato. E aí, pessoal, o item está certo ou errado? Está errado, né, pessoal? Ele se inicia no segundo ano de mandato? Certinho. E ele termina no último dia do 4º ano de mandato? Não. Quando que ele vai terminar? No último dia do 1º ano do mandato subsequente. Então, ou seja, vai ser somente no próximo mandato. O PPA norteia a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual e garante a continuidade de ações de um governo para o governo seguinte. E aí, pessoal, tá o quê? Certíssimo, né, pessoal? Exatamente. O PPA, ele vem antes tanto da Lei de Diretrizes Orçamentárias quanto também da Lei Orçamentária Anual. E já a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela vem sempre antes de quê? Da Lei Orçamentária Anual. Então, aqui, o PPA, ele vai ser o quê? Vai ser um norte, tanto para a LDO quanto também para a LOA, e ele vai garantir a continuidade das ações de um governo para o governo seguinte. Por quê que vai garantir essas continuidades dessas ações? Porque sempre o governo que estiver entrando, ele vai estar executando o PPA do último ano do governo anterior. Então, o item está certinho. Suponha que um investimento em infraestrutura tenha se tornado urgente no estado do Rio de Janeiro. Contudo, sua duração seja superior a um exercício financeiro e ele não esteja previsto no plano plurianual vigente. Nessa situação hipotética, esse investimento deverá ser adiado até a aprovação do próximo plano plurianual. E aí, pessoal, você acha que está certo ou errado? Está erradíssimo, né, pessoal? Imagina, eu tenho algo urgente, eu tenho que esperar 4 anos para eu resolver essa situação? De forma alguma. Então, você pode fazer o que? Essas revisões do PPA a qualquer momento. Continuando nas questões. A competência para o envio ao Congresso Nacional do projeto de plano plurianual é exclusiva dos chefes dos poderes executivo, legislativo e judiciário. E aí, pessoal, o item está erradíssimo, né? Lembra, aqui a gente falou na aula passada, sempre quem inicia o processo legislativo, tanto do PPA, da LDO e da LOA, é sempre quem? Poder executivo, e nunca poder legislativo ou poder judiciário. Então, é uma competência exclusiva de quem? Do chefe do poder executivo. O PPA possui vigência quadrienal, não coincidente com o mandato do chefe do Poder Executivo. E aí, pessoal, o item está certinho, né? Exatamente isso. Qual o período do PPA? Médio prazo de 4 anos e não coincide com o mandato do chefe do Poder Executivo. O primeiro ano de um governo eleito é regido pelo último ano de vigência do plano plurianual do governo imediatamente anterior. E aí, está mais uma vez certo o item, né, pessoal? Exatamente a forma de você manter a continuidade das ações dos governos. E agora vamos para a próxima questão. Aprovado sempre no segundo ano de cada mandato presidencial, o plano plurianual tem vigência por 4 anos. E aí, o item está errado, pessoal. Aqui foi uma pegadinha. O que acontece? Ele é aprovado, não é no segundo ano, ele é aprovado no primeiro ano do mandato, para ele já entrar em vigência no segundo ano de mandato do governante. Então, vamos ficar um pouco aqui mais claro para vocês, olha só. Então, em 2019, o que aconteceu? No primeiro ano do Bolsonaro, ele já encaminhou o PPA dele e já aprovou. Por quê? Porque já em 2020 já estava em vigência o quê? O PPA, o seu novo PPA. Então, ou seja, esse PPA aqui que
de 2020 a 2023, ele foi encaminhado quando? Em 2019, aprovado em 2019 para ele já entrar em vigência já em 2020. Aí é exatamente isso que a questão está falando. Então vamos repetir mais uma vez, olha só. Então vamos repetir mais uma vez, olha lá. Aprovado sempre no segundo ano de cada mandato presidencial, o plano plurianual tem vigência por 4 anos. Então, é o que a gente falou, ele não é aprovado no segundo ano, é sempre no quê? No primeiro ano. E já a vigência dele é a partir do segundo ano. E agora então, pessoal, a gente já viu um panorama geral do nosso plano plurianual. E agora a gente vai falar de algumas características básicas que tem em todo o plano plurianual. E aqui, pessoal, olha só, esse artigo 165, parágrafo 1º, você tem que ter decorado quando você estiver estudando administração financeira orçamentária. Aqui é praticamente o resumo de tudo que o PPA tem de ter. E aqui está dentro do artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal. Vamos lá. A lei que institui o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Aqui a gente leu, mas possivelmente você vai ficar cheio de dúvidas. O que a gente vai fazer agora? A gente vai destrinchar cada um desses pontos do plano plurianual. E lembra, pessoal, que a gente falou na aula passada que a União, na competência concorrente, ela vai estabelecer o que? As normas gerais, e já os estados e o Distrito Federal vai legislar de forma o quê? Específica. E aqui, pessoal, é exatamente o caso da União estabelecendo as normas gerais. Porque então, independente do plano plurianual, se for aqui no Distrito Federal, se for na União, se for no município, se for no estado, sempre o PPA vai ter que ter essa composição. Aí é exatamente isso que essa competência concorrente faz, porque ele define aqui o que tem que ter o conteúdo mínimo do PPA, mas já do ponto de vista específico, né, das finanças públicas de cada um dos entes, esses entes vão ter autonomia para fazer o PPA da melhor forma que ser interessante para eles. No entanto, tem que seguir o quê? Todo esse arcabouço aqui que foi definido pela União. Então vamos agora falar de cada um desses pontos. Então vamos lá. Primeiro, o PPA, ele define as diretrizes, objetivos e metas. Aqui a gente pode falar como se fosse um DOM. Então, coloque aqui DOM na prova para você saber, toda vez que aparecer diretrizes, objetivos e metas, o DOM é o que? É o plano plurianual. E aqui, pessoal, o que acontece? Quando a gente fala de diretrizes, objetivos, metas, normalmente a gente está falando de algo mais abstrato, ou seja, um caminho a ser seguido. Então, por exemplo, quando a gente estiver falando de caminhos, né, diretrizes, objetivos e metas, por exemplo, para o Brasil, o que a gente pode estar falando? Olha, a gente precisa investir o quê? Em infraestrutura. É o caso, por exemplo, da gente fazer várias rodovias pelo país. Além disso, a gente tem que investir o quê? Em educação. Fora isso, a gente também tem que ter infraestrutura, por exemplo, de escoamento de mercadoria, de portos, né, aeroportos, além de construção de habitações populares. Então, isso daqui, o PPA, por meio dessas diretrizes, objetivos e metas, ele dita os caminhos a serem seguidos tanto para o país, para o município, estado ou então para o Distrito Federal. Lembrando que cada um desses entes vai ter seu próprio PPA. Então, aqui, quando a gente estiver falando, por exemplo, de um PPA do Brasil, ele vai ser diferente, por exemplo, de um PPA de um município. Então, vão ter circunstâncias diferentes, diretrizes, objetivos e metas próprios para cada um desses entes federativos. E agora, a segunda característica do PPA é a regionalização. Então, aqui, pessoal, na hora que eu estiver fazendo meu plano plurianual, eu tenho de levar em consideração as características de cada uma das regiões do país, ou do estado, ou do município. Por quê? Porque cada uma das regiões, elas têm de ser tratadas de forma diferenciada com cada uma das suas necessidades. Então, por exemplo, nessa nossa primeira figura, Balneário Camboriú. Então, aqui a gente observa quais são as necessidades normalmente dessa cidade. Vai ter, às vezes, uma necessidade de um metrô, você vai ter uma necessidade como enche de muita gente em determinados períodos do ano. Então, você vai ter necessidades bem específicas, né? Muitas vezes de veraneio, de férias, você vai ter ali uma questão de escoamento de trânsito. Já, por exemplo, diferente de uma favela, que aqui você não está preocupado apenas com a questão de transporte público, mas sim até prioritariamente a questão de saneamento básico. Então, quando a gente faz essa regionalização, a gente tem que fazer o seguinte, a gente agrega regiões, né, semelhantes e
o que faz? Se você desenvolve de forma diferenciada, de acordo com a regionalização, cada uma dessas políticas públicas. Então, aqui você vai ter determinado tipo de política pública, enquanto aqui você vai ter ir para outra vertente dessa política pública. Da mesma forma, numa cidade de São Paulo, né, com um polo empregatício, você tem muita indústria, muita fábrica. Já, por exemplo, uma questão do semiárido nordestino, aqui você não tem muitas questões, por exemplo, de desenvolvimento já da cidade. Então, você ainda vai ter que levar esse desenvolvimento econômico, você vai ter que fazer outros tipos, né, principalmente de transferência de renda, então você vai ter que fazer outros tipos de gasto público. Então, é isso que é a regionalização, é você levar em consideração as diferentes realidades de cada uma das regiões e você fazer planejamentos voltados para o desenvolvimento de cada uma dessas regiões. Então, o que a gente já viu? A gente já viu o DOM, né? Diretrizes, Objetivos e Metas, a gente já viu a regionalização, e aqui também, o que acontece? Aqui, a gente fala que cada ente político tem o seu próprio PPA. Quando a gente falou aqui da administração pública federal, na Constituição Federal, ela focou muito no PPA do governo federal. Mas quando a gente vai para uma lei orgânica de um município, ou então uma Constituição do Estado, a gente vai ver que o foco vai ser o quê? Na administração pública ou municipal, ou então na administração pública estadual. Então aqui é só para você deixar claro que cada um desses entes vai ter o seu próprio PPA. União, Estado, Distrito Federal e municípios. E lembrando que o quê? Nenhum desses PPAs, eles têm subordinação em relação ao outro. E não pode um PPA, por exemplo, da União, determinar que o município siga as suas regras. A única coisa que a União faz é o quê? Pela Constituição Federal e pelas suas normas gerais, é apenas tratar o quê? De forma geral, o que tem que conter nesse plano plurianual. Mas ele não pode entrar ali no mérito, né? Dentro do conteúdo de cada um desses planos plurianual. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, o caso do Brasil, que vai ter um PPA elaborado pelo governo federal, e também vai ter um PPA, por exemplo, elaborado pelo próprio governo do Rio Grande do Sul. E aqui, pessoal, a gente vai tratar mais especificamente nas aulas de despesa pública do que é uma despesa corrente e o que é uma despesa de capital. Mas o que eu já adianto aqui para vocês é que o PPA ele tem um foco muito grande nas despesas de capital. E o que isso quer dizer, pessoal? As despesas de capital normalmente são aquelas despesas que não estão relacionadas à manutenção da máquina pública. A despesa corrente, por outro lado, elas são relacionadas à manutenção da máquina pública. Então, por exemplo, a manutenção diz respeito ao quê? Pagamento de fornecedores, pagamento de servidores, enfim, é tudo que você mantém a máquina funcionando. Já a despesa de capital, normalmente, são aquelas despesas que você faz para o Estado para você adquirir algum bem de capital. É o caso principalmente dos investimentos. Então, por exemplo, quando o Estado constrói uma pista, né, constrói um hospital, constrói uma escola, eu estou aumentando o patrimônio do Estado, estou fazendo um investimento. Então, normalmente, esse que é o foco no nosso plano plurianual. Ele foca mais naqueles investimentos estratégicos do Estado. Tanto uma construção de uma ferrovia, uma construção, né, de uma rodovia, construção de um porto, construção de uma escola, enfim, tudo aquilo que você faz em investimento do Estado. Mas aqui, então, pessoal, fiz apenas uma aproximação do que seriam essas despesas de capital. A gente vai ver mais na frente quais são todos esses requisitos. Mas aqui, então, pessoal, para ficar um pouco mais claro, a gente aqui observa que o PPA ele tem um foco muito grande nas despesas de capital e principalmente nos investimentos do Estado. E ele fala, inclusive, que nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem a prévia inclusão no plano plurianual. Então, vamos supor, eu tenho a intenção de construir um aeroporto que vai demorar 10 anos para ele ficar pronto. O que eu tenho que fazer? Obrigatoriamente, eu tenho que colocar onde? No plano plurianual. Eu vou fazer uma escola que vai demorar 3 anos para ser construída. Exatamente, eu tenho uma obrigação de colocar aqui no meu plano plurianual. Então, você vê a importância em relação a essas despesas de capital com foco nos investimentos. Então, aqui a gente tem o caso das construções, e principalmente, né, construções bancárias, a gente tem as construções de agências, construções de escola, construções de hospitais, tudo isso vem no foco dos investimentos no plano plurianual. E olha só, pessoal, por muito tempo, a gente sempre ficou preocupado em quê? Em fazer novos investimentos. Mas agora, pessoal, olha só, do que adianta eu construir um novo hospital, uma nova escola, se eu não colocar ali os profissionais aptos para desenvolver aquela atividade? Então não vai adiantar nada eu fazer uma nova escola, sendo que eu não fazer ali um cálculo para saber quanto que eu vou manter essas despesas, né, da escola ou do hospital. Então aqui, pessoal,
além de eu me preocupar com a despesa de capital com foco nos investimentos, o PPA ele vai falar o seguinte, olha, eu também vou regular as despesas decorrentes das despesas de capital. Então, ou seja, tudo aquilo que for decorrência, consequência dos meus investimentos. Então, aqui eu vou primeiramente fazer o quê? Eu vou lá, em relação às despesas de capital, eu vou calcular qual é o custo da escola. Beleza, eu construí a escola. Depois disso, o que eu já tenho que fazer? Qual é o custo para eu manter essa escola? Então, você está vendo como é que ele é importante, como é que ele é rico do ponto de vista, né, teórico e prático no nosso plano plurianual. Então, aqui, além de você prever as despesas de capital, você tem que prever o quê? As consequências dessas despesas. E é tão importante quanto construir é manter. Exatamente, pessoal, olha só. Imagina, do que adianta eu sair inaugurando um monte de hospital, um monte de escola, se não tem ali o mínimo para o seu funcionamento. Então, o que eu tenho que fazer? Tem que fazer uma questão de manter esses meus investimentos, né? Manter esses ativos que eu já tenho construído pelo Estado. Então, aqui no caso do hospital, eu tenho que colocar os médicos. E no caso, por exemplo, de uma escola, de uma faculdade, eu tenho que colocar, né, a questão dos professores e toda a infraestrutura necessária relacionada a esse tipo de atividade. E agora, pessoal, além disso, além do que a gente falou, né, foco muito grande nas despesas de capital e também nas despesas decorrentes dessas despesas de capital, a gente tem um foco nos programas de duração continuada. O que são esses programas de duração continuada? São programas que não se encerram de forma breve e devem, então, por isso, ter um acompanhamento especial. O principal caso disso é o Bolsa Família, a gente tem o Minha Casa Minha Vida, a gente tem o FIES, né, financiamento, né, o programa de financiamento estudantil. O que acontece? São programas que não são feitos para durar 1, 2, 3 anos. Normalmente são programas com duração indefinida. São programas, muitas vezes, né, de transferência de renda, programas habitacionais, programas estudantis. Então, o que acontece? Lembra que a gente colocou no PPA que você automaticamente, sempre no seu primeiro ano que você foi eleito, você vai ter que pegar o PPA do governo anterior, exatamente por causa de uma dessas questões dos programas de duração continuada. Que você dá uma chance para o novo governante observar todos os programas que tinham no governo anterior e, se for o caso, ele mantém. Então, aqui é o caso, por exemplo, de você deixar a política de lado e cada vez mais você olhar para o cidadão. E além disso, então, para finalizar, então agora a gente vai fazer a nossa releitura daquele artigo constitucional e agora já sabendo dos principais tópicos que a gente revisou. Vamos lá. A lei que institui o plano plurianual estabelecerá de forma que regionalizada, a gente viu essa regionalização, as diretrizes, objetivos e metas, ou seja, os caminhos da administração pública federal. Lembra que aqui a gente está falando do PPA, que é do governo federal, mas já nas constituições estaduais e também na lei orgânica dos municípios, o foco aqui não vai ser a administração pública federal, vai ser o que? A administração municipal ou então a administração pública municipal. Para as despesas de capital e outras delas decorrentes, a gente viu isso também, e para as relativas aos programas de duração continuada. Então, com isso, pessoal, a gente fecha o principal artigo que você tem que obrigatoriamente saber para ir para a sua prova. A gente também tem os planos e programas nacionais, regionais e setoriais. Então, vamos lá. O que a Constituição fala desses planos e programas nacionais, regionais e setoriais? Então, vamos lá. Esses planos previstos na Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. E aqui, pessoal, diferente do PPA, são planos normalmente de longo prazo. E aqui a gente colocou alguns exemplos desses planos e programas nacionais, regionais e setoriais. A gente tem um Plano Nacional de Educação, feito por essa lei e foi previsto no artigo 214 da Constituição, que tem um prazo de 10 anos. Da mesma forma, a gente tem um Plano Nacional da Cultura. Qual o prazo dele? De 14 anos. E aqui, o que é importante você mencionar? Olha só, por mais que esse plano ele dure mais de 4 anos, ou seja, como que eu vou fazer algo para ser compatível, né, que o PPA que a gente viu, ele dura 4 anos, e já esses planos duram 10, 14 anos. Mas aqui, pessoal, a gente torna essa compatibilidade e também essa consonância, porque normalmente o plano plurianual ele vai ter um valor financeiro também. Então, o que acontece? Não é algo, a gente tem no PPA, a gente tem um planejamento, mas não é aquele planejamento longe da nossa realidade. Você tem ali, inclusive, um indicador financeiro nessas áreas, por exemplo, educação e cultura, para saber quanto que você vai ter para gastar no PPA. Então, vamos supor que lá no PPA, para a questão de educação, esteja previsto, vamos supor, 200 bilhões de reais. Não adianta eu vir com um plano aqui para gastar 400, 500. Ou seja, porque esse plano nacional ele vai estar total dissonância
com a realidade financeira do Estado que já foi feita no plano plurianual. Então aqui exatamente essa consonância, você tem que ver principalmente o valor financeiro do plano plurianual e ver se esses planos nacionais de educação, você está dentro de uma realidade financeira do Estado, ou então você realmente foi bem utópico, né? Você sonhou muito nesses planos e programas nacionais. É o caso, por exemplo, imagina, hoje a gente tem um déficit muito grande no investimento em educação. Imagina se vem um plano, por exemplo, nacional de educação e fala, ó, olha, atualmente a gente tem, às vezes, um professor para cada 30, 40 alunos. E vem um plano falando que agora vai ter um professor por aluno. Então vai ser algo totalmente fora da realidade financeira do Estado. Então isso não tem como estar em consonância com esse tipo de planejamento de médio prazo, que é o plano plurianual. Então é exatamente isso que você tem que saber, que esses planos de longo prazo, eles têm que ser feitos em consonância com o meu plano plurianual. E agora vamos lá para algumas questões. O plano plurianual é o instrumento de planejamento que estabelece de forma unificada em nível nacional diretrizes, objetivos e metas para um período de 4 anos. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? O item está errado, né, pessoal? Não é de forma unificada, é de forma regionalizada. Próxima questão. As metas, os objetivos e as diretrizes da administração pública federal relacionados às despesas de capital e outras delas decorrentes, além das despesas relativas aos programas de duração continuada, devem constar de forma regionalizada na lei que institui o plano plurianual. E aí, o que você acha, pessoal? O item está certinho, exatamente isso. O que aconteceu? Você fez aqui praticamente um resumo de tudo que a gente estudou no nosso plano plurianual. E aqui, pessoal, vai um alerta. O que acontece? Normalmente as bancas, por mais que sejam concursos estaduais ou municipais, normalmente elas sempre buscam o texto federal. Olha só, você viu que por mais que seja aqui um concurso do Espírito Santo, ele poderia pegar o próprio PPA do Estado, mas não, ele focou aqui no qual? Nas diretrizes e objetivos da Administração Pública Federal, que ele focou aqui no texto da Constituição Federal. Isso daqui não deixa o item errado. É só para você se atentar. Muitas das vezes, se você for muito específico, fala, olha, ele está falando que a gente está no estado do Espírito Santo, a gente está fazendo um concurso, então aqui não é a administração pública federal, é a administração pública estadual. Então aqui seria o certo da questão. Mas aqui, como as bancas, né, elas costumam pegar o texto constitucional, o texto, né, da República Federativa do Brasil, então eles normalmente sempre vão fazer menção ao PPA da União. Inclusive os prazos, a gente verifica, por exemplo, aqui no Distrito Federal, os prazos são bem diferentes. Mas quando cai um PPA, inclusive aqui no Distrito Federal, no concurso distrital, muitas vezes eles usam até o prazo do governo federal e não o prazo aqui do nosso ente próprio, né? Então, por isso, ficar bem atento, pessoal, que as bancas realmente elas não fazem muito essa diferenciação de onde que é o lugar do PPA, da LDO e da LOA. Eles sempre vão fazer mais sempre a menção do governo federal. E a próxima questão, a Constituição Federal de 1988 prevê a elaboração de planos nacionais de desenvolvimento para áreas específicas, os quais independem de adequação ao plano plurianual e são isentos de apreciação pelo Congresso Nacional. E aí, pessoal, o item está errado ou está certo? Está erradíssimo, né, pessoal? Sempre quando eu for fazer esses planos, né, que a gente viu, regionais, setoriais ou nacionais, eles sempre têm de estar em adequação ao quê? Ao meu plano plurianual. Em relação ao plano plurianual, é correto afirmar que a lei que o instituir compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal. E aí, pessoal, a gente em algum momento aqui falou de prioridades? Não falou, né, pessoal? Sempre o PPA vai ser o quê? Diretrizes, objetivos e metas, o DOM. Não são as metas e prioridades, então o item tal que está erradíssimo. A gente vai ver na próxima aula que a gente vai tratar da LDO, que enquanto o PPA a gente está falando do DOM, né, diretrizes, objetivos e metas, a Lei de Diretrizes Orçamentárias vai falar sobre a MP, que são as metas e prioridades. Então lembre, diretrizes, objetivos e metas, DOM é o PPA e MP está o quê? Na LDO. E agora vamos continuar as nossas questões. O instrumento que dispõe sobre as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital está relacionado com a perspectiva do planejamento estratégico. E aí, o item está certinho, pessoal. Quando a gente estiver falando do plano plurianual, que nosso planejamento de médio prazo, planejamento de 4 anos, a gente está falando exatamente da perspectiva do quê? Do nosso planejamento estratégico da nossa administração pública.
A lei que instituiu o Plano Plurianual deve estabelecer de forma regionalizada os objetivos e as metas da administração pública, seguindo as diretrizes determinadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. E aí o item está certo, está errado? Está errado, né, pessoal? Não é o PPA que segue a Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas sim a Lei de Diretrizes Orçamentárias que tem que seguir o que está disposto no nosso Plano Plurianual. A Lei do Plano Plurianual deve estabelecer de forma centralizada as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública federal. E aí tá errado, né, pessoal? Não é de forma centralizada, é de forma que é regionalizada. As despesas relativas a um programa governamental cuja duração seja continuada devem ser previstas no plano plurianual. E aí tem tal certinho, né, pessoal? Mais uma revisão aqui do nosso plano plurianual. Pessoal, olha só, o que a gente falou aqui sobre o plano plurianual, você vai conseguir acertar toda a questão que tratar sobre esse assunto. Então, reveja essa aula se for o caso. E também, pessoal, se tiver qualquer tipo de dúvida, não deixe de colocar aqui nos comentários. Eu vou responder todo mundo. E também, caso esse vídeo tenha sido útil para você, não se esqueça de que já dá aquele joinha. E também, caso queira saber mais sobre a administração financeira orçamentária, finanças públicas e outros temas relacionados a isso, não se esqueça de se inscrever no canal. E até a próxima.